Olá, pessoal, live das cartas de Cristo. A gente vai fazer a parte 4 da primeira carta de Cristo. A gente vai falar sobre o batismo de Cristo. Mas, primeiramente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, tá? Quero pedir para vocês já verificarem o seu like, a sua inscrição e compartilhar essa live com as pessoas aí, para que mais pessoas possam ver essa live, para a gente poder passar o conhecimento aí, tá? Então a gente vai iniciar já compartilhando a tela para a gente não perder muito tempo, tá? Então vou compartilhar a tela com vocês. Começa a ler para nós, amor. Meu batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água e cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi, para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica. Evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. Tá bom, então vamos interromper a tela para a gente voltar um pouquinho e falar sobre essa parte da carta, né? Então, nessa parte da carta, Jesus ele vai contar a experiência dele do batismo, né? Do pós-batismo e da ida para o deserto, né? Então ele dá um parecer dele, o que ele acharia que iria acontecer depois do batismo, né? Ele esperava que ele sentia apenas um alívio, né? E a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo, né? Em direção à reforma do comportamento dele, né? Só que ele diz aqui, ó, o que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Ou seja, ele esperava, talvez na visão dele, né, na visão humana, ele não esperava que seria muita coisa. Mas o que aconteceu foi muito a mais além do que ele estava pensando, né? Então ele diz aqui, ó, por favor, observe minhas 6 semanas no deserto. A gente já vai entrar nela agora. Foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Aqui ele está falando sobre as 6 semanas no deserto, mas a gente pode se referir a isso com aquela limpeza interior que a gente faz. Lembra que a gente sempre fala aqui no canal, pessoal, de você entrar para dentro de si, se limpar, se perdoar, deixar as velhas atitudes, as velhas crenças, tudo que você tem para dar lugar ao seu novo eu, da nova era? Exatamente isso. Jesus passou pelo mesmo processo que nós estamos fazendo agora, que nós estamos passando,
né? Então é muito importante essa limpeza de velhas atitudes, velhas crenças, velhos hábitos, preconceitos, tudo isso tem que ser dissolvido, tá? Aí ele diz aqui, ó, na parte agora que a gente vai entrar, que é a parte do deserto, ele diz aqui, ó, chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi, compreendi. Aí ele diz aqui, ó, para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem da divindade bíblica de Deus, ele vai evitar se referir a Deus, né, por essa palavra, vai usar uma terminologia projetada para ampliar a nossa mente, né, para alcançar aquilo que realmente é, né, para além de toda a forma terrena, ou seja, cor, som, emoção, compreensão, qualquer coisa que a gente possa compreender o que é Deus. Então ele não vai usar essa terminologia para que fique mais claro e mais amplo a gente entender o que realmente é Deus, né? Então, essa terminologia vai se tornar cada vez mais significativa à medida que você, eu e todos nós formos perseverando em meditação e oração, tá? Eu vou falar mais uma vez a importância da meditação todos os dias, pelo menos uma vez no dia, meditação e oração, né? A oração eu faço junto com a meditação, né, pessoal? Então, sempre quando você for meditar, vou deixar aqui uma dica para vocês, sempre quando vocês forem meditar, sempre tá ancorando o teu eu superior, pedir ajuda do teu eu superior, ancorar a trindade, que é Cristo, Maria e Miguel, né? E se você quiser também chamar os seus mentores para te ajudar, é muito bom também, tá? Quer passar alguma coisa, amor? Então, eu acho bem importante ressaltar de novo, né, sobre se limpar, né, entrar para dentro de si, se limpar, abandonar as velhas atitudes, crenças, preconceitos, que isso tudo é uma coisa da 3D, não vai mais existir isso na 5D. Então, é por isso a importância da gente se limpar, se perdoar, aceitar tudo que a gente passou para ir daqui para frente a gente poder seguir assim, ó, muito zen, digamos assim. Exatamente, sim. Então, a gente vamos voltar. Boa noite a todos aí. Daqui a pouco a gente já vai ler alguns comentários aí, conversar com vocês, tá? Vamos compartilhar nossa tela novamente aqui para a gente continuar o estudo, tá? O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto, fui elevado dentro de uma outra dimensão de percepção consciente, que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da mente divina, divinamente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. A gente vai pegar aqui para a gente voltar, comentar dessa parte que eu acho muito importante. É muito importante que ele fala ali, ó, do poder criativo da mente. Exato. Então, o que ele quer dizer com poder criativo da mente? Na minha percepção, poder criativo da mente, o poder que a nossa mente tem em relação às coisas. Exato. Por causa que tudo passa pelo mental.
Se a gente parar para pensar nisso, se tudo passa pelo mental, tudo que a gente pensa, a gente tem um poder criativo, o poder de criar as coisas que a gente quer para nós mesmos. Exato. Uhum. Aí ele continua, ele diz assim, ó, compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno e universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo do quê? Da mente do Criador. Do Criador, o nosso Criador Supremo, né? Sim. Ou Deus, como muitos se referem. Muitos se referem a Deus como o universo, como Shiva. São todos nomes derivados do mesmo Criador. Então ele diz aqui, ó, não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divinamente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Aí ele diz aqui, ó, eu percebi que nada era realmente sólido. Vocês estão vendo que ele diz aqui, eu percebi que nada era realmente sólido. Se você pegar agora o telefone que você está aqui assistindo essa live, se você pegar o teu computador, a tua tela que você está assistindo aí agora, essa tela, você visualiza ela como algo sólido que você pode pegar. Mas se você for ver realmente, isso não é sólido. Isso é uma partícula que está vibrando. Ela só está em um determinado nível de consciência mais denso para ser o que é. Exatamente, porque tudo é energia. Exatamente. Se você pegar essa pirâmide que a gente tem aqui, ó, tô mostrando para vocês, ó. Ela está nesse estado de consciência, mas ela está vibrando ao mesmo tempo. Se você pegar um telescópio bem específico e aproximar bem, você consegue ver as partículas se mexendo, né? Você pegar essa pedra aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, ela tá no estado de consciência de mineral, de pedra, mas ela também é energia, ela também está vibrando, só que ela está numa consciência mais densa, né? Aí ele diz aqui, ó, às vezes a minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante, né? Então Jesus, ele teve essa visão, ele compreendeu como que tudo funcionava. Ele compreendeu também a visão do homem, do que era verdade, do que não era. Que foi aí da visão do homem que se originou essa figura que eles colocam Deus. Que Deus tem o lado bom e tem o lado mal. Mas ninguém conta, só que nas cartas, de que o homem pegou a visão do próprio homem para espelhar Deus, para dar um sentido para o que Deus é. Quando você pega a visão humana ela é muito falha, né? Porque a gente tem a dualidade. Então, eles entenderam naquela época que Deus poderia ser igual e que todo o mal que era causado, né, que as pessoas mesmo causavam, eles atribuíam aquele mal a um castigo de Deus, né? Tem mais alguma coisa para falar? Não, a gente pode seguir. Ok, então vamos seguindo aqui de volta, vamos compartilhar a tela novamente. Continuando aqui, ó. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável, tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente, a compreensão em consciência cósmica
de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo era visível e estava manifestando em um estado de consciência diferente, determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Exatamente. Vamos voltando aqui novamente. A gente acabou de falar sobre isso agora há pouco. Realmente, tudo que a gente falou tá ali, ó. Que tudo que ele tá falando ali, que tudo é consciência, tudo são formado por partículas, energias, que tudo tem uma consciência viva. Exato. A Terra é um ser vivo, a Gaia é um ser vivo. Exato. Se tu for pensar por esse lado. Tudo só está num estado de consciência diferente, né? Ele diz aqui assim, ó, foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito da convicção ou a fé inaquebrantável. A gente pode colocar da convicção e fé inaquebrantável, né? Tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. Olha só para você ver como que a tua convicção e a tua fé, elas, ou você exprimir um comando ou uma crença, isso pode abalar tudo que está à tua volta, né? Ele continua, ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão em consciência cósmica. Ou seja, Jesus, ele compreendeu essa consciência cósmica, né? De que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Mais uma vez aqui ele confirma que a nossa atividade do pensamento pode atrair qualquer coisa e pode afetar profundamente tudo que está à nossa volta, né? É aquilo que a gente vem falando muitas e muitas vezes, né? E aqui, agora está provado nas cartas de Cristo que isso realmente funciona, né, pessoal? E que isso realmente existe, tá? Então, todos nós precisamos estudar, tá? Eu vou deixar agora, vou colocar no fim da live o link no primeiro comentário fixado, para quem não tem ainda, a primeira carta que a gente está estudando, tá? Para vocês acompanharem o estudo junto com a gente, para vocês estudarem também e trazer também aquilo que vocês sabem que você tem de conhecimento, tá bom, pessoal? Então, vamos compartilhar nossa tela aqui novamente para a gente continuar a nossa live, né? Portanto, toda a forma exterior era uma expressão da consciência interior. Olha só para você ver. Vou fazer um comentário rapidinho aqui. Portanto, toda a forma exterior era uma expressão da consciência interior, né? Vocês já ouviram dizer, pessoal, rapidinho aqui, que tudo que tem no universo tem dentro de nós, né? Então nós somos um micro-universo. Por isso que se diz micro e macrocosmos. O micro somos nós, o macro é o grande universo, tá, pessoal? Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Olha só que legal. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência. Era o poder criativo de ambas, mente universal divina. Mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância, olha só, à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus, vai falar agora sobre a criação da imagem de Deus, tá? Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Dessa forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que essas imagens mentais eram mitos, elas não
existiam. Percebi que, em qualquer dimensão da existência, era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si, de modo que se deveria reescrever o Gênesis assim. Antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, e fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente, me foi apresentado a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Vamos parar aqui novamente para voltar. Olha só que interessante essa parte das cartas, né? Ele diz aqui, ó, novamente vou ler para vocês. Portanto, toda forma exterior é uma expressão da consciência interior, né? Que é aquilo que eu comentei para vocês agora que eu estava lendo. Por isso se fala em micro e macro, macrocosmos. O que é o microcosmos? Somos nós. Dentro de nós tem tudo que tem no universo, né? A gente estava na live com a Paula Cabral ontem. Quem estava na live, né, viu o que a gente conversou, que tudo que tem no universo tem dentro do nosso corpo, nossos órgãos, nosso cérebro, nosso coração, né? Eu falei também na conversa que eu tive com o meu eu superior que nós somos seres que produzimos processos nucleares o tempo todo, né? Então, tudo isso que tem no universo tem aqui. Então, por isso, para tirar essa dúvida, quando falar micro e macrocosmos, vocês já sabem o que é. Micro somos nós, macro é o grande cosmos, tá bom, pessoal? Eles aqui, ó, compreende que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa, né? Olha que interessante. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. Por quê? Porque os dois são só um. É vida e consciência ao mesmo tempo, né? A consciência era a vida e a vida era a consciência. Era o poder criativo de ambas. Mente universal divina. Mais além, dentro e por trás do universo, né? Então ele diz aqui, ó, compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. As pessoas, né, na antiga era agora, que já foi, elas eram muito individualistas, né? É cada um por si, né? E, como, digamos assim, entre aspas, Deus por nós, né? Só que, na verdade, não funcionava desse jeito. E as pessoas têm muito isso de ver para crer. E não crer para ver. Exatamente. Que é a individualidade e a forma, né? Então, para a nova era, essas crenças vão ter que ser mudadas. Você vai ter que primeiro crer para ver. Vai ser diferente. Tem a expressão que a gente diz, eu sou igual. Na minha terra a gente tem essa expressão que a gente usava assim: eu sou igual ao Tomé, eu só acredito a hora que eu ver. Na nova era não vai ser assim, pessoal. Porque na nova era nós vamos pensar e criar. Então você tem que crer para depois ver. Então, por isso a importância de se limpar, cuidar com os pensamentos, julgamentos, tudo que tu emana pro outro vai voltar para ti, tudo que tu pensa, tu vai criar assim, ó. No estalar de dedos, é um piscar de olhos, você criou. Tu tem que cuidar, porque nessa nova era, a gente não vai ser individualista. Nós vamos trabalhar com o coletivo, né? A gente vai trabalhar como um coletivo, somos todos um. Exatamente. Vamos trabalhar o amor incondicional. Exatamente. Que causa que Cristo e Maria Madalena representam também o amor incondicional. Exatamente. Não só Cristo e Maria Madalena, mas os mestres ascensos, né? Sim. Todos os... Até Gaia. Gaia também representa o amor incondicional e o amor fraternal, né? Exatamente. E ele continua dizendo aqui, ó, sobre as pessoas daquela época. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual, né? Então, por essa forma individualista, os próprios judeus, eles criaram a imagem mental, né, de um imenso ser supremo, né? Tendo o quê? Todos os atributos positivos e negativos que o ser humano tem, né? Aí tem uma passagem na Bíblia que diz que o povo peca por falta de conhecimento, né?
Até pelas regras e as doutrinas que tinham naquela época, as pessoas também já eram muito igual cavalo, né? Só tudo tapado em volta e só olha para um sentido. Só olha né? para frente. Não olha o que tem em volta. Então, desta forma, né? Aí ele falou, dessa forma é possível que as pessoas e os profetas acreditassem e falassem da ira de Deus, né? Das ameaças e castigos da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana, né? Mas ele diz, eu percebi que essas imagens mentais eram mito, elas não existiam, né? Então ele percebeu que em qualquer dimensão da existência era o quê? A mente, era a inteligência manifestada, né? Em qualquer dimensão, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na 12ª, na 13ª, na 40ª dimensão, tudo é consciência, tudo é inteligência, tudo é mente. Tudo passa pelo mental primeiro. Exatamente. Aí diz aqui, ó, que era o fator mais importante no que se referia à criação e ao homem em si, de modo que se deveria reescrever o Gênesis assim. Antes da criação era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si, né? Vai dizer aqui, ó, tendo visto tão claramente para além de toda a discussão do poder criativo da mente universal, estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro nas formas terrenas, né? Daí ele foi impulsionado a olhar, ele foi impulsionado interiormente a olhar ao seu redor. Ele viu o cascalho e pedra e subitamente foi apresentado, né, a imagem de uma bela paisagem, né, de animais, de plantas, de arbustos, de árvores e aves voando, né? Então, naquele momento, Cristo começava a entender a criação, como que o mundo foi formado, como que deu-se a explosão do Big Bang, né? Que muitos mistificam que a ciência fala uma coisa, a religião fala outra, mas que na verdade são as duas opiniões dadas de visões diferentes, mas que são a mesma coisa se você juntar uma coisa com a outra. Aí fica essa briga da religião e da ciência. Quando na verdade, se eles se unissem, cara, isso ia expandir muito a mente das pessoas que vão no templo de pedra, né? Que eu não gosto de chamar de igreja, porque a igreja somos nós, né? Então, eles dão o parecer deles, cada um com a sua visão, mas que no final, se você juntar as duas, é a mesma coisa. Estão só falando de modos diferentes. Mas se juntar a opinião, como eu falei agora há pouco, vai ser de grande valia e as pessoas vão conseguir expandir a mente muito mais ainda, né? Com certeza. Se todo mundo se unir para fazer, para se ajudar e para poder ajudar os outros em geral, o mundo vai mudar, a consciência coletiva vai mudar. Exato. Porque agora nós vamos trabalhar com o coletivo, não com o individualismo. Não só eu e o meu próximo, não tô nem aí. Agora somos nós. Nós vamos trabalhar de uma forma que nós vamos fazer as coisas para beneficiar o nosso próximo também, né? Vamos fazer para nós, mas também para o coletivo, né? Então é aquela. Antigamente a frase era: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Agora, a gente pode falar, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, né? Porque o que você fizer para as pessoas, isso volta para você. Isso é a lei do retorno, né? É uma lei do universo que é infalível. Não importa se acredita ou não, é uma lei. Já diz, é lei. Tudo que tu fizer com o outro vai voltar para ti. Exatamente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Feliz, graças a Deus. Graças a Deus, nós estamos todos bem. E aí, pessoal, fala para nós aí o que vocês estão achando da nossa série. Vamos conversar deixa no comentário aí. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Boa noite, Maria do Carmo Costa. Paz e luz para todos vocês que estão aqui nessa live. Boa noite, tudo bom, minha querida? A gente também ama todos vocês que estão aqui, tá? Eu oro todos os dias, mas preciso cultivar o hábito de meditar. Exatamente, Ana Isabel. É muito importante cultivar esse hábito de meditar, tá? Para quem não viu a nossa live com a Paula Cabral, no final, vou deixar no primeiro comentário fixado. É muito importante que vocês assistam essa live também. Foi uma live muito boa, a gente falou também do processo de meditar, sair da zona de conforto e sobre o despertar, tá?
Muito importante também que o despertar foi aquilo que Cristo teve também após o batismo, né? Ele teve um grande despertar, ele teve um grande salto quântico para o que ele entendeu, porque ele foi elevado a entender a consciência do todo, né? Então é muito importante a gente ter essa visão de que a meditação é algo crucial. A meditação junto com a oração. São duas ferramentas, mas que são uma só no final das contas, tá? Uma complementa a outra, né? Então, é muito importante que as pessoas meditem, criem o hábito de meditar, porque isso é muito bom. Não precisa ser 3 vezes ao dia, como eu e o Luiz a gente faz, mas pelo menos uma vez ao dia. Isso é muito importante. Isso, no início tu não vai conseguir ver nada, mas, tipo, isso vai te fazer com que tu tenha o hábito de meditar e fica uma paz dentro de ti. Exato. Tu começa a querer fazer sua limpeza interior, fazer com que tu entenda por que tu tá aqui em Gaia, qual é a tua missão, o que tu veio fazer aqui. Tu não veio aqui só para pagar boleto. Exato, é aquilo que a gente sempre fala, né? Você tem algo a mais para fazer aqui, você só precisa descobrir a sua missão. Suzana Santos comentou, boa noite, tenho tentado meditar durante as manhãs e ouvindo a oração dos 21 dias de São Miguel Arcanjo. Sim, é muito bom, tá? A gente vai deixar também no final da live algumas meditações guiadas, tá? É muito importante para você se habituar, você começar a fazer primeiro meditações guiadas de 10 minutos, de 15 minutos, pois essas meditações ajudam você a se acostumar com o hábito de meditar. E tem gente que fala assim, tem que fazer meditação sentado, ou deitado, ou não sei, sentado na cadeira, ou na cadeira de praia, não sei. A meditação, pessoal, você tem que estar confortável do jeito que você quiser, tá? Só precisa ficar relaxado e poder se concentrar na meditação. Sim, tem muita gente que gosta de pôr fone de ouvido. Eu não gosto, eu gosto de meditar sem fone de ouvido. Eu gosto de colocar o som no computador, um mantra ou uma frequência e meditar, né? Aí, quando vocês se habituarem, vocês pode começar fazendo como a gente fez. A gente meditava, colocava um mantra 5 minutos, né? A gente fez por, sei lá, 2 semanas, 5 minutos, depois passamos para 10, e aí fomos aumentando. Ou a gente pode meditar meia hora, 40 minutos tranquilo, e a nossa intenção é chegar a pelo menos 1 hora, 1 hora e meia de meditação, tá? Então é muito importante que você pratique o hábito. Seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o importante é praticar, é pôr em prática. Só pôr em prática leva e começar. Tem que seguir um caminho já, tem que começar para poder criar um hábito, né, na tua vida. Tudo começa com o primeiro passo, né? Nosso pensamento tem muita força, comentou a Maria do Carmo Costa. Exatamente. Tem muita força e tem muita força além também do que aquilo que a gente pode compreender neste plano, tá? Nós estamos nós já estamos em 5D, né? Nós podemos pensar em 5D ou 3D. Varia daquilo que você vai pensar, daquilo que você quer interiorizar e materializar para você. E tá? É muito importante esse negócio do pensamento, por causa que nós vamos ir para 5D. E a gente tem que ter em mente que a 3D já está afundada. Não tem mais volta. Então, tu não pode ficar nos assuntos da 3D. Tu tem que seguir em frente com os pensamentos da 5D. Sim, exatamente. Porque as pessoas olham hoje para 3D e vê lá a política, tudo que está acontecendo. Acontece daqui, acontece de lá. É um aqui, é outro lá. É só coisa ruim que está acontecendo. Exatamente. A 3D é só coisa ruim. E vai tender a cada vez piorar a terceira dimensão. Então você pode escolher no agora, já neste momento, viver em 5D, a criar a tua própria realidade, a criar aquilo que você quer para si. Você primeiro tem que sentir com o coração, atrair isso para você, aí você medita, interioriza isso e eleva isso para o teu mental, correto? Interiorizando no teu coração e no teu mental, você vai fazer o trabalho de materializar aquilo que você quer. Isso que é muito importante, porque, gente, esquece 3D,
esquece política, esquece religião, esquece tudo isso, porque isso já é falido, já está fadado a se dissolver junto com a terceira dimensão, certo? Então, não adianta mais ficar, o que o Bolsonaro vai fazer, o que a política, que olha só como é que tá a política, olha os governadores, olha o fulano, olha o outro. Gente, acabou. 3D, falida. Falo para você sem sombra nenhuma de dúvida. Falida. Na quinta dimensão não vai existir mais nada disso. Não. Vamos ser todos vamos ajudar uns aos outros, vamos querer bem para todos que estão na nossa volta, que não vai ter necessidade de ter governador, presidente, juiz, advogado, não vai ter mais a necessidade disso, porque todo mundo vai querer o bem para o próximo. Exato. Todo mundo vai fazer para o outro aquilo que gostariam que fizesse para você mesmo. Exato. Então, vai haver um amor incondicional nessa nova era. Não Exato. vai mais precisar dessas coisas. Por isso que a gente sempre fala para se limpar por dentro, para perdoar, para aceitar tudo que passou. Por causa que essa quinta dimensão vai ser totalmente diferente. Vamos estar mais elevados. E quando a gente diz na quinta dimensão, não é um lugar físico. A quinta dimensão é um estado de consciência que a gente vai estar. Exato. É somente um estado de consciência, tá? Nós não vamos, vamos acordar, opa, nova terra, acabou 3D. Não, a 3D vai ser dissolvida com o tempo, tá, pessoal? Isso vai levar algum tempo ainda. Mas você pode viver na 5D no agora. Que a 5D é no agora. Esquece passado, esquece futuro. Tudo ocorre no agora. O passado e o futuro tá no agora. Sem ansiedade, sem ficar pensando no passado, futuro. Exatamente. Por causa que tudo que acontece é no agora. E quando a gente limpa alguma coisa do nosso passado, o nosso passado está acontecendo no agora. Então a gente precisa limpar isso para, são como se fossem realidades paralelas. Exato. É como a gente explicou ontem. O tempo de Atlântida, de Lemúria, dos Maias, do Egito, do dilúvio, dos Anunnaki, tá tudo acontecendo no agora. Tudo realidades paralelas ocorrendo no agora, entendeu? Então, a Lúcia perguntou, você tem alguma técnica para iniciantes? Tenho dificuldade, minha mente é muitos pensamentos. Lúcia, a gente tem essas técnicas, tá? A gente acabou de comentar agora, né, com as meditações. Você pode fazer meditação guiada de 5 minutos, 10 minutos, né? A gente vai colocar algumas aí no YouTube para vocês depois, no primeiro comentário fixado. Mas o importante é você controlar a sua mente. Você consegue dar um tipo de controle, tá? Lá na meditação, você vai focar na meditação. A sua mente vai tender a dar uma passeada nos outros pensamentos. Você não interrompe abruptamente, você vai trazendo a tua consciência de volta, porque é assim, é questão de costume, é prática, você vai ter muitos pensamentos mesmo. No início também não foi fácil para nós. Se você quiser parar os seus pensamentos, você tem que se desligar do teu corpo, você tem que partir desse mundo pro outro, entendeu? Digamos assim. Então não tem como parar os pensamentos, tá? Vai ter sempre. Tudo é questão de prática e controle. Continua fazendo. Dá o teu melhor. Porque o teu eu superior, os teus mentores, a espiritualidade vai enxergar o teu esforço. E vão trabalhar do outro lado para te ajudar também, tá? A Maria do Carmo Costa. Como podemos ficar alheios à atual situação do nosso país? Já disse, 3D falida, tá? Você só fica alheio se você deixar essa situação te pegar. Isso é crença, tá bom? Isso é tudo crença. Tenho dificuldade imensa de me desligar da atual política. Ana Isabel, isso é crença também, isso é paradigma. Se desliga, se limpa, deixa isso ir para você ver a quinta dimensão, tá? Criar o teu futuro na quinta dimensão. Uma coisa que me ocorreu agora para falar para vocês é que não adianta
a gente querer mudar o nosso exterior, se a gente não mudar o nosso interior, não mudar, não se limpar, isso é tudo questão de se limpar por dentro, tá? Por causa que não é nenhum político, não é nenhum governador que vai mudar a nossa vida. Nós somos o... Como é que eu posso dizer? A gente que comanda a nossa nave. Exatamente. Tá? E a gente que só nós podemos mudar a nossa vida. Tudo que a gente está passando agora é tudo criação nossa. Todas as pessoas ao nosso redor são atores da nossa vida, com que a gente possa evoluir, possa crescer, aprender e evoluir com isso. Se a gente não se limpar por dentro, não pode exigir que o mundo externo mude. Exato. É o que a gente comentou agora há pouco. A pessoa quer ver para crer. Mas ao contrário, você tem que primeiro crer para você ver a mudança. Trabalhar o teu interno, crer que o teu interno está mudando e trabalhar para mudar, e o teu externo vai mudar automaticamente. É isso que tem que fazer. São passo a passos que não dá para ser quebrado. Se você tentar, como diz na minha terra, passar a carroça na frente dos boi, vai dar problema. Entendeu? Então vamos voltar para o nosso assunto, né? Para a gente não se desviar muito, tá? Vamos lá voltar de novo. Onde que a gente parou? A gente parou na Helfa ali. Aqui. Então, lê daqui para nós. Assistindo a essa visão... Então, a gente parou aqui, amor. Ah, tá, ok. Desculpa aí. Bora, continua aqui. Assistindo a esta visão, com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células. Em um espírito de total harmonia e cooperação para produzir a substância, os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei essa maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Exatamente. Vamos voltando aqui novamente para a gente comentar mais uma parte, né? Então ele diz aqui, ó. Assistindo esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e assim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células, ou os átomos também, né? Em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir a substância e diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, pluma e pele haveria tão imensa atividade de diminutas comunidades de entidades trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue parar para imaginar todos os processos que estão acontecendo agora, nesse momento, com o seu corpo? Te faço essa pergunta. Responde aí para mim nos comentários aí da live, tá? Você consegue imaginar quantos processos o teu corpo está produzindo nesse momento? Nesse mesmo momento que eu estou falando com você,
o teu cérebro está trabalhando, os teus ouvidos, a tua percepção, os teus olhos, né? Você está olhando a gente aqui, os teus órgãos estão trabalhando de maneira normal, cumprindo as suas funções, isso sem você perceber. Muitas vezes a gente não se dá conta disso e nós temos que agradecer por esses processos estarem funcionando da maneira que tem que funcionar, tá, pessoal? Uma coisa muito importante a gente deixar claro é sempre ter gratidão. É sempre agradecer por tudo. Por mais pequeno que seja. Pela tua unha, agradeça pela tua unha, porque ela tá ali, cumprindo a função dela. Pelo teu olho, agradeça que ele tá ali, cumprindo a função dele. Pelo teu cabelo, que tá ali, cumprindo a função dele. Pelo teu ouvido, pelos teus órgãos, pelo teu coração, pelo teu cérebro, pela tua perna, pelos teus dedos, né? Pelo teu nariz. Agradeça. Agradeça por eles estarem ali, cumprindo o papel que tem que ser cumprido. Porque nada é feito nesse mundo, nesse cosmos imenso, nada é feito para ficar ali só. Não, o Criador fez, vamos deixar ali. Não, tudo tem um motivo de existir. Tudo tem um motivo de estar aqui. Assim como a webcam que você está me vendo agora, ela tem um motivo para estar aqui. O nosso computador aqui, né? O nosso microfone, o gabinete, o notebook, a internet, o teclado, a internet, o YouTube, né? Gratidão também ao YouTube por ele existir, porque senão não seria possível a gente trocar essa ideia. Vocês conseguem ter noção, né, de quanto trabalho, né, de inteligência está sendo realizado nesse momento, né, pelo cosmos, porque a evolução nunca para. Sempre está se criando coisas novas. Quer falar alguma coisa? Com certeza, a evolução nunca para. E eu posso dizer que, por mais que tudo tem seu lado positivo e negativo, a gente sempre tem que olhar pelo lado positivo das coisas. Porque por mais que tem gente que, tipo, eu não gosto de ficar na internet o tempo todo, eu não gosto do YouTube por causa que, sabe, tem que agradecer, tem que ser grato, porque tudo que tu tá recebendo é por causa da internet. Exatamente. A nossa live só tá em ação agora, possível, por causa do YouTube da internet. Com um conjunto de ferramentas unidas para trazer isso até vocês. Ana Isabel comentou, compreendido, tudo é energia da nossa mente que precisa estar limpa. Exatamente. Ana Isabel comentou, acho que é em relação à meditação, eu não consigo. Ana Isabel, tira o eu não consigo, você pode, você é capaz. Você tem que dizer isso para você mesma, tá? Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Muda as afirmações. Lembra? Quando você muda o teu interior, você muda o teu externo. Pode continuar insistindo que vai dar certo. Vai dar certo. Até porque quando a gente começa a colocar na nossa mente, mesmo que a gente não acredite muito, se a gente começar a colocar afirmações positivas em relação a isso, tu vai acabar criando aquilo, tu vai acabar conseguindo. Isso. Sabe com aquele ditado de que quanto o mar bate na pedra, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso, exatamente. Então, é exatamente isso. Se tu vai afirmando pro teu cérebro, mesmo que teu consciente diga que tu não consegue, se tu vai afirmando todo dia para ti mesmo que tu consegue, tu vai acabar conseguindo. Exatamente. Cristina, essa voz que você está ouvindo é provavelmente o teu subconsciente ou o teu ego tentando te boicotar, tá? É preciso trabalho. Como eu disse, por isso meditação guiada é uma das melhores partes para se começar, tá? Porque a meditação guiada, você coloca um fone de ouvido ou ouve no telefone ou no computador, tem uma pessoa te guiando pela meditação. Então você vai começar a se habituar. Primeiro tem que fazer a meditação de limpeza, né? De limpeza de crença, de paradigma, tem muitas aí no YouTube.
Vou deixar algumas disponíveis depois do final da live, no primeiro comentário fixado, tá? Nós vamos ajudar vocês também, tá? Então, nós vamos deixar tudo disponível para vocês, tá bom? Devemos ficar constantemente agradecendo. Exatamente, temos que agradecer constantemente. Isso aí, ó. Eu quero, posso e consigo. Exatamente. A Leila Bassani, muito maravilhosas cartas de Cristo. São muito importantes para o despertar. Exatamente. As cartas de Cristo, as cartas de Maria Madalena, as atas do Conselho Cósmico, os relatórios do comando e os insights. E junto com a Bíblia também, tá? Tudo é um kit da nova era para o despertar também, tá? Então, vamos continuar Vamos continuar, então. Aqui eu vou abrir aqui. Onde que a gente parou? Assim, aqui, né? Assim, vamos voltando aqui, tá, pessoal? Assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo. Desde a menor entidade, célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão de consciência, olha só aqui que interessante, permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser, no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna, e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que as unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta. O tronco da árvore, as flores, as folhas, as flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo o ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo sempre trabalhava de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem de frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens foram construídos e mantidos. Então, aqui tem muito a ver também com o que a gente estava comentando agora há pouco, né? De você imaginar todo o trabalho, né, que o teu corpo está fazendo. Todo o trabalho que o teu corpo está fazendo foi porque uma consciência, um poder criativo, uma consciência divina criativa imaginou esse trabalho, correto? Então, tudo isso estava e está no plano dos desígnios da criação, né? E Jesus, ele viu que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência, né? Aqui, ó, tudo é forma de consciência. E poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. Olha só para você ver. A consciência do poder criativo, a palavra, né, original na consciência do poder criativo, se manifesta no mundo visível, né? A palavra e, portanto, o padrão de consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver, então, né, que tudo no universo vivia, se movia e tinha o seu ser no poder criativo da mente universal.
a qual é infinita e eterna e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Ou seja, o poder criativo da mente universal, que é a mente de Deus, a mente do todo, né, é a única verdadeira realidade que está por trás de todas as manifestações que existem aqui. É tudo consciência. A consciência criativa do Criador universal. Tudo isso aqui é consciência, né? Porque foi imaginado ser dessa maneira pelo Criador, né? Você vai falar, Luiz, mas são as pessoas, as máquinas que produzem uma tela, que produz uma tecnologia, sim, mas quem dá o conhecimento? Da onde vem o conhecimento? Da mente criativa divina, né? E aí houve os grandes mestres que vieram aí, como Nikola Tesla, também teve o cara que inventou a primeira lâmpada, entendeu? Eles vieram para colocar esse poder da mente criativa em prática, praticar isso, né? O cara que inventou o webcam, o cara que inventou o computador, o cara que inventou o HD do computador, a memória do computador, o cara que inventou a eletricidade, né? O cara que inventou os microfones, o cara que inventou o teclado, né? Que inventou tudo que existe hoje. Foi a manifestação da mente criativa divina, né? Então, é isso. Tudo vem da mente criativa divina, né? E quando eles dizem padrão de consciência, nós podemos interpretar que o seu padrão de consciência, tá? Ele manifesta tudo que está no seu mundo visível. Por isso, mais uma vez, importante a limpeza interior. Porque se você quer manifestar coisas novas, que vão ser benefícios para você, para tua família, para as pessoas que estão ao teu redor, tem que limpar o teu interior. Deixar as velhas crenças, os paradigmas, tudo aquilo que a gente vem falando e não vamos cansar de falar. Porque nas cartas de Cristo, ele trata a todo momento que você pode perceber do padrão de consciência, que a tua mente cria tudo que está no teu mundo visível. Basicamente o foco é isso, tá? Ele, nessa primeira parte, dessa primeira carta, ele trata de dizer que a tua mente tem o poder de criar toda a tua realidade. E a tua palavra tem poder. Exatamente. A palavra tem poder. Sim, exatamente. Ele diz aqui, ó, compreende com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade da inteligência no universo. Se o homem possui inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal de todo ser. Quem nos deu a inteligência, a consciência, foi por quê? Porque o Criador fez assim. A mente que criou tudo, o poder criativo, Deus, né, criou desta maneira, para ser assim, né? Além disso, foi me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais, né? Foi me mostrado assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao apresentar frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, né? Então, ele vai tratar agora, né, das leis da criação, tá bom? Que são os princípios de construção. A gente vai falar agora, vamos entrar agora nesse? Tem mais alguma coisa para falar? Não, vamos entrar já nesse. Tá. Então aí agora a gente já vai, depois a gente já vai voltar, depois quando a gente voltar, né, vamos falar um pouquinho e vamos ver uns comentários aí, tá, pessoal? Vamos voltar aqui para a gente falar um pouquinho. Vi que estes princípios e características claramente observados no processo da criação eram leis invariáveis governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas, são constantes e consistentes, mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente, porque estes princípios são eternos. Primeira, a natureza do poder criativo é o crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Exatamente, a gente vai parar aqui agora, vamos voltar agora para esse primeiro princípio, né? A natureza do poder criativo é crescimento.
Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Ou seja, tudo sempre cresce. Tá tudo em constante evolução, tá? Aqui ele trata dos princípios do poder criativo, tá? Então, não pode pegar isso aqui também e adaptar com as leis universais também. Faz todo o sentido do mundo isso aqui também, tá? Só está expressado de uma maneira diferente, tá? Mas é o quê? O crescimento, ele é uma característica universal, um princípio invariável. Ou seja, nós todos temos que estar sempre em constante evolução. Você quer queira ou não, o teu corpo está em constante desenvolvimento, em constante crescimento. A planta cresce, a árvore cresce, nós crescemos. Os animais crescem. Quando nasce uma criança, ela vai passando as fases de crescimento, tá? Nós estamos falando do material, certo? O espiritual é a mesma coisa. Tem que crescer, porque é uma característica invariável, não varia. Isso nunca vai deixar de existir. Sempre vai estar ali. Tá bom, pessoal? Sempre vai ter evolução. Sempre vai existir. Então, isso é muito importante que vocês tenham consciência disso, tá? Muitas pessoas já podem ter consciência, mas é bom a gente bater na mesma tecla de novo para que fique bem claro isso, tá? Um princípio invariável da existência, tá? Vamos ver uns comentários aqui agora? Vamos. Aqui. Devemos ficar constantemente agradecendo, certo? Eu quero, eu posso, eu consigo. A Leila também muito maravilhosa. Essas cartas são assim, olha, essas cartas vieram para mim num momento muito certo da nossa vida, né, mano? É. Perfeito e importante esse estudo e meditação. Com certeza, é muito mais que importante, né? Camila e Luiz, fazer a meditação sentada para alinhar os chakras, para não fazer dormitação. Tá. Assim, Nereide, você pode fazer a meditação sentado ou deitado, tá? Isso não altera o alinhamento dos teus chakras, tá? Até porque o alinhamento é algo espiritual também, tá? Bem mais espiritual do que mental. Os teus chakras, se você olhar, eles ficam na tua coluna vertebral. Os teus chakras ficam ali, tá? Muitos dos chakras ficam ali. Agora tem o chakra do laríngeo, do terceiro olho e o coronário que ficam nessa parte aqui, tá? Da frente. E os outros chakras ficam atrás da coluna vertebral, tá? Então, se você até fizer deitado, né, na cama bem retinha, sem o travesseiro aqui, você fica retinho, bem retinho, é até melhor ainda para você relaxar e alinhar os teus chakras, tá bom? Nereide Lima, Luiz e Camila, consciência. Consciência com luz, clareza. Exatamente, isso aí mesmo. Cássio Pimentel. Boa noite, Cássio. Boa noite, Cássio. Um dos nossos administradores lá do grupo do Telegram. Amamos você também, meu querido. Gratidão. Boa noite a todos. Nereide Lima, gratidão, tá? Então é isso, pessoal. É importante esse esclarecimento, né? Nossa missão aqui também é esclarecimento para vocês também, né? Claro. Nós crescermos todo mundo junto, como todos somos um, né? E nós também contribuirmos com vocês contribuem com nós, porque é um crescimento constante, né? Invariável, como diz ali na carta de Cristo, né? Sempre está acontecendo, tá? Vocês crescem, a gente cresce, vocês crescem, a gente troca experiência, troca muitas coisas, né? Então, é sempre importante isso, tá bom? Vamos voltar aqui, então? Aqui. 2. A natureza do poder criativo é a alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria
aparecido na existência esta função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê a mola mestra da função. Exatamente. Então, a natureza do poder criativo, pessoal, é a alimentação e a nutrição, tá? Já tá dizendo muito bem aqui o que é, né? Só vamos voltar aqui para a gente não esquecer de... É o seguinte, alimentação e nutrição, né? São processos maravilhosamente organizados dentro do corpo, tá? Que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo, né? Quando você come um alimento, quando você ingere um alimento, né? Faz o processo de alimentação e nutrição, né? Teu estômago, o teu... perdi o nome do órgão. O fígado, né? E o intestino. Todos esses órgãos trabalham em conjunto para digerir essa alimentação, para que você seja nutrido através dela, né? Para te promover uma saúde e um bem-estar, né? Então diz aqui também, ó, quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto à espera do recém-nascido, né? Isso também é um princípio misterioso da existência, né? Que ninguém pode negar. Como, né? Tirando o fato agora de que a gente sabe tudo isso, como que as pessoas poderiam imaginar e explicar quando tem uma cadela grávida ou uma mulher grávida, a cadela já começa a produzir o leite já esperando aquele ser nascer, né? Então, ninguém pode negar, né? Nenhuma ciência pode explicar o porquê teria aparecido na existência essa função no sistema, que assegurar a sobrevivência da espécie, né? A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê da função, entendeu? Podem compreender, mas não o porquê dessa função tá ali, né? Então, alguns princípios aí tem que meditar muito para conseguir entender. Como o universo é perfeito, né, pessoal? O universo fez com que o corpo humano tá mulher, tá a fêmea que tá em gestação, ela já tem o leite pronto pro recém-nascido. Tá esperando ali o bebê nascer para dar o leite. Isso é um negócio magnífico, não tem explicação. O que o Criador deu tudo para nós, para a gente conseguir ter todas as coisas, as necessidades que a gente precisa, comida, alimento, água, tudo para a gente sobreviver. O Criador é maravilhoso. A Maria do Carmo, perfeito. Durante o período de gestação, já está garantindo a nutrição do nascituro, exatamente. É um processo divino, né? Leila Bassani, gratidão. Cássio, sistema autônomo doado pelo nosso pai, exatamente. É um sistema autônomo que foi nos dado através do Criador, né? Vamos continuando aqui, então. 3. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade da cura. Ou seja, tirando por essas palavras, vamos voltando aqui, tirando por essas palavras, a natureza do poder criativo é cura. Então, nós podemos aperfeiçoar esse processo de cura para nos curar. Assim como Cristo fazia os milagres, através do processo de cura, materialização, né? A gente também tem esse poder criativo de cura também. Nós podemos nos curar e, como Cristo disse, fazer obras ainda maiores das que ele fez, né? Então, vamos voltar novamente a compartilhar a tela aqui. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo. E tudo o que parece ser a sua atividade aparente, milagrosa, no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo. Mas quando estava no deserto, vi características de proteção inerente ao poder criativo inteligente. Da seguinte forma,
À medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que os observasse de uma forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida com grande atenção a cada detalhe. Essa característica de proteção é combinada com uma outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor. As pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com um tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nesses pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência, e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Esses luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivesse sido proporcionado a esses luxuosos detalhes. Olha só para vocês verem, pessoal. Aqui ele fala sobre o que a gente estava comentando agora há pouco, né? Sobre a proteção. A natureza do poder criativo é proteção. Aqui ele está falando da proteção física, de tudo que tem no nosso corpo, nos animais, nas plantas, né? Então aqui, ó, isso é evidente, né? O fornecimento de pelos e pelagens, né? Que abriga as pessoas do frio, né? Os animais também, né? No frio e a briga do calor, né? Quando a gente soa, a gente está com muito calor, nós começamos a fazer o quê? A suar. Por quê? O suor, ele é produzido e bate o vento. O vento refresca o corpo para manter a temperatura ideal para o corpo. Olha só que processo, por ser simples, mas é que deixa o corpo funcionando muito bem. E quando a gente está com frio, temos várias partes do corpo que automaticamente se aquecem. A gente se encolhe assim, ó, para quê? Para aquecer o corpo. E os teus músculos tremem para quê? Se contraem, tremem para quê? Para produzir calor no teu corpo, né? Olha só que coisa interessante. Qual consciência hoje teria tanta inteligência para criar isso tão perfeitamente, né? Você tá com frio, você começa a tremer, se encolher para quê? Para produzir calor para o corpo. Porque o teu corpo tem consciência de que se ele continuar sentindo frio, muito frio, você pode acabar indo, né? Se desencarnando, por assim dizer. Olha que coisa inteligente, né? Que ator é perfeito, ele pensou em tudo. E nada nos faltou, a gente tem todas as necessidades que a gente precisa para sobreviver. Exatamente, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, é só a gente pensar e criar. Exatamente, só pensar e criar. Porque foi nos dar esse poder pelo Criador, de pensar e criar. Nós somos deuses, né? Como diz, vós sois deuses, tá mais do que provado isso, né? Ele diz aqui, ó, as sobrancelhas protegem os olhos do suor. As pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas, por exemplo, o cavalo, as vacas, foram equipados com um tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Quer dizer que o cavalo ele fica toda hora, né? O cavalo, a vaca, o boi fica toda hora assim. A gente nem sabia por quê. Batendo, né? A cauda de um lado para o outro, né? Por quê? Para se livrar das moscas. Olha só que coisa. Pode parecer pequena, mas é um recurso que esses animais têm, né? Aí ele diz aqui, ó, que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nesses pequenos atributos físicos que pareciam ser insignificantes e de pouca consequência. E ainda assim, tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo, né? E ele diz aqui, ó, esses luxos físicos somados ao desenho básico dos corpos foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz,
livre do estresse que teriam experimentado homens e animais, não tivesse sido proporcionado esses luxuosos detalhes, né? Tudo isso aqui para nós hoje é um luxo. As pálpebras, as unhas, os dedos, as terminações nervosas, tudo que a gente tem são luxuosos detalhes que o Criador, a inteligência que nos criou, deu para nós de presente. Tá aqui, ó. Usa. É só usar. Inclusive o poder da criação. Você pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria. É só saber, é só buscar pelo conhecimento que a gente vai ter tudo o que nós precisamos. Exatamente. Por isso que a gente tem que ser grato a cada parte do nosso corpo. Exatamente. Né? Então ele continua dizendo aqui, ó, mesmo as funções naturais foram tão inteligentes e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. Ó. Mesmo as funções naturais foram inteligentes e confortavelmente desenhadas que suscitam o quê? O agradecimento. É o que eu falei agora, de agradecer por cada função do teu corpo. E tudo isso tão bem escondido, que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida maravilhosamente suprida. Mais uma vez ergui louvores e fui elevado a uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento. Vou compartilhar a tela aqui, para vocês poderem acompanhar junto com a gente essa parte. Né? Pois via que além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo, pois foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos que lhes permitissem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o seu coração que poderia fazer algo adicional, começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor, que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Ponderando sobre esse amor, percebi que a mãe na criação nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Vamos voltando aqui novamente, daqui a pouco a gente já vai ler mais alguns comentários ali. Olha para você ver. E diz aqui, ó. Isso, mais uma vez, ele diz que essas funções foram inteligentemente e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. É tão bem escondido que abençoada e afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprimida, né? Uma coisa importante também, o deixar de reclamar. Nós somos afortunados por ter tudo isso aqui. A gente reclama por tão pouca coisa e não percebe a quantidade de coisa que Deus, o Criador, deixou para nós. Tudo que a gente tem, a humanidade, ela coloca foco naquilo que ela não tem, ao invés de agradecer aquilo que ela tem. Exatamente. E o que é o reclamar? É pedir mais do mesmo. É a mesma coisa que a gente estava falando ontem na live com a Paula Cabral. Reclamar, pedir mais daquilo que está reclamando. Se tu parar de reclamar e começar a ser grato por tudo que tu tem... A minha sogra comentou aqui, tiraram o rabinho do Pudim. O Pudim é o cachorrinho que a gente tem aqui, né? Que eles cortaram o rabinho dele quando ele nasce, para deixar o cachorro com o rabinho mais pequenininho, né? Que eu acho que isso também faz o animal sofrer, né? Independentemente de castração, esse tipo de coisa, sou totalmente contra a alteração daquilo que Deus fez assim, tá? Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Cada um tem a sua opinião, mas essa é a minha, né? Pessoal, aqui, ó, Adriana Pereira comentou, ó, pessoal, muito cuidado com a palavra não consigo, pois somos criadores, uma crença limitante. Adriana, muito obrigado pelo seu comentário, porque ficou muito claro, nós somos criadores. Quando você diz eu não consigo, você já criou uma nova crença limitante. Tá vendo como o poder criativo funciona? O poder da palavra. Exatamente.
A Maria do Carmo comentou, já esqueci o não consigo substituído por sou capaz. Exatamente. Sempre trocar. Tudo é polaridade, tá? Tudo é polaridade. Tudo pode ser trocado do negativo pelo positivo, tá? Depende da tua visão, ok? Lígia Galassi comentou, verdade, Adriana, nós somos fractais do Criador. Como podemos não conseguir se nos foi dado tudo? Basta termos o conhecimento. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado pelo seu comentário. Isso é importante as pessoas pensarem que tem que deixar o negativismo de lado. Porque quando você faz afirmações negativas, você está automaticamente criando uma nova crença limitante, tá, pessoal? Com certeza. E falando sobre a gratidão, a gente tem que olhar tudo sempre pelo lado positivo, agradecer, ser grato por tudo que a gente tem, porque quanto mais a gente é grato, mais daquilo a gente vai receber. Exatamente. Em dobro ainda. Exatamente. O universo vai sempre mandar tudo que a gente precisa. A gente não precisa se preocupar com eu tenho um boleto para pagar. Pensa como tu vai ganhar dinheiro. Foca no dinheiro. Pensa como você vai ter dinheiro para pagar tudo isso. Boleto. Exatamente. Quando você foca na conta, você vai trazer mais conta, né? Uma coisa muito importante que Cristo fala aqui nas cartas também, ele diz aqui, ó, e sentir, mesmo que se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazer algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Olha só que coisa. A prova de que somos seres criadores. Se a gente quisesse voar, se a gente quiser voar e acreditar de todo o coração que a gente pode voar, o Criador vai fazer algo, e nós vamos manifestar isso em nós, uma coisa adicional para que a gente possa voar. Isso é interessante. Então, você acreditar de todo o teu coração que você é capaz de mudar o teu paradigma, que você é um ser de luz, que você é um Deus manifestado aqui, que você pode tudo, que você não tem exatamente nenhuma limitação, que foi só colocado dentro da tua mente que você é um ser pequeno, que tem que limpar isso, trabalhar, voltar para dentro de si, enfim, tudo aquilo que a gente já vem falando. Quando você trabalhar isso, se der consciência que você é um Deus manifestado, você vai ter noção de tudo aquilo que você pode fazer. Exatamente, porque a gente, os nossos pais, eles nos ensinaram o que eles aprenderam, eles aprenderam. Exatamente. A gente não pode culpar eles, e sim aceitar tudo aquilo que temos eles... que agradecer também, né? Agradecer, aceitar tudo que a gente passou com eles, porque eles nos passaram o conhecimento que eles obteram dos pais deles quando eles eram criança. Eles não têm culpa. Eles ensinaram o que eles aprenderam na escola, o que eles aprenderam com os pais deles. Exatamente, a gente tem que aceitar que eles fizeram o melhor que eles podiam dentro daquilo que eles conheciam, né? Então temos que ser grato por eles, e agora é trabalhar o interior, entrar para dentro de si, se limpar, se perdoar, deixar os velhos paradigmas, as coisas velhas ir, para dar lugar para o novo, para assim você materializar e trazer para você tudo o que você quer, tudo o que você precisa para ser feliz, porque você pode. Você é capaz. Você é capaz. E tem que, por mais que não acredite, como eu falei, não é porque você não acredita que não existe, né? É só questão de fazer afirmações todos os dias e entrar para dentro de si, se limpar, se perdoar, aceitar tudo que tu passou na tua vida, porque isso sim te traz uma paz depois. Exato. Coloquei o link do nosso Telegram aí abaixo aí também, tá? Na descrição também o link do nosso Telegram. Quem quiser entrar lá, a gente também manda bastante informação lá também, tá? Exatamente. E pensem bastante nisso. Comecem a fazer a limpeza interior. Comecem a meditar, a orar todos os dias. Pratiquem.
Pratiquem, Mesmo quem é não muito consegue, importante. pratiquem, porque isso é necessário para o agora. Tá bom, pessoal? E o momento é o agora, não é o passado nem o O futuro. passado, presente e futuro acontece todos no agora. Tudo no agora, tá bom? Realidades paralelas, tá, pessoal? Então, acho que tá bom, né? Por hoje é isso, né? Por hoje é isso. Então, sexta-feira que vem a gente vai voltar com o estudo, né? Amanhã a gente tem uma live com o Cristiano Costa aqui no nosso canal. Tá? A gente vai falar sobre as cartas 8, a carta 8 de Cristo. É uma carta, é um estudo, uma palestra complementar que o Cristiano Costa vai trazer aqui para o canal, tá? Então amanhã, sábado, às 19h45, né? Mais ou menos isso. Eu vou confirmar depois o horário e vou trazer para vocês aqui, tá? Tem uma pessoa que fez um comentário ali. Exatamente, Maria do Carmo. Eles não puderam aprender os ensinamentos das cartas de Cristo como nós estamos fazendo hoje. Exatamente, tem que aceitar isso aí. Eles não tiveram acesso ao conhecimento que a gente tem, né? Mas agora a gente obtendo esse conhecimento, nós sabemos que mesmo se o teu pai, a tua mãe já se foi, já desencarnou, mesmo assim você consegue perdoar ele, mesmo assim, tá? Você consegue desconectar aquela linha do tempo que te causou tudo isso e perdoar ele. Aí você evolui e a pessoa do outro lado evolui também, né? Jagalas comentou: eu amo, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. É isso aí, uma afirmação muito poderosa. Gratidão. Nós somos todos um. Ana Isabel, que pena, vai acabar. Vai acabar porque a gente também tem algumas outras coisas para fazer também. E temos também que preparar o conteúdo para a próxima live, né, pessoal? Então a gente tem que estar estudando aqui também. Vamos estudar mais para trazer mais conteúdo. E na próxima sexta-feira, mesmo horário, 18h30, vamos estar aqui com vocês junto. Todo mundo vai estudar junto, tá, pessoal? Então, gratidão a todos, tá? Que estiveram aqui. Mais uma vez, compartilhem a live, verifiquem a sua inscrição no canal e o joia aí, tá bom? E confiem em si mesmos que vocês são capazes, vocês podem, vocês conseguem. Vocês podem tudo, vocês só são limpar deuses. aqui, ó. É só limpar a mente. Que tudo vai dar certo, tá, pessoal? Tudo vai estar certo, tá? Então, foco na 5D e até amanhã, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.